Mosteiro de Alcobaça, a trágica história de Inês de Castro e Dom Pedro I, repleta de cultura, história e também de doces famosos. Abriga um famoso patrimônio da humanidade, o Mosteiro de Alcobaça. Nele estão os túmulos de Inês de Castro, a rainha morta, e Dom Pedro I, os personagens centrais desse vídeo, e que Camões relata parte dessa história nos Lusíadas. Eu sou Luiz Figueiredo, e se é novo por aqui, bem-vindo ao canal Luiz Figueiredo Viagens. Inscreva-se, ative o sino para ser notificado de novos vídeos de viagem e nos comentários me diga o que quer dizer a expressão da língua portuguesa "agora a Inês é morta". We fly around like paper planes, they never know. Baseado em uma história real, ocorrida em Portugal na Idade Média, uma das mais célebres histórias de amor entre o príncipe Pedro e Inês teve de tudo, desde um amor juvenil arrebatador até a coroação de um cadáver. É no reinado de Dom Afonso IV, 1325 a 1357, que se situa o episódio de Inês de Castro. Governo conturbado, marcado não só por conflitos, mas também pela peste negra. E também eram constantes a iminência da ocupação islâmica na Península Ibérica e as desavenças políticas entre Portugal e Castela. Desta maneira, a prática de casamentos entre tais reinos era praticada como aliança política, garantia de que nem Portugal nem Castela quebrariam acordos de paz ou acordos em que o propósito fosse expulsar os árabes da Península Ibérica. Dom Afonso IV casou seu filho Pedro I com uma nobre castelhana, Dona Constança Manuel, de família influente na corte espanhola. O acordo selou os frágeis laços políticos entre Portugal e Espanha. É neste momento que a dama galega Inês de Castro é levada para a corte portuguesa, acompanhando a infanta Dona Constança. Pedro e Inês se envolveram em um caso amoroso e o rei Afonso IV mandou-a para o exílio. Inês lá permaneceu até a morte de Constança, quando Pedro mandou trazê-la de volta, passando a viver como sua mulher, contudo, sem oficializar a união. Tiveram 4 filhos, o que, segundo historiadores, teria causado temor do rei Afonso IV, de que filhos ilegítimos almejassem o trono português e mandou matá-la. O príncipe liderou uma revolta contra o pai, iniciando uma guerra civil em Portugal. Quando subiu ao trono, após a morte do pai, agora rei de Portugal, Dom Pedro I fez Inês de Castro rainha póstuma, mesmo depois de morta, e ordenou a todos que beijassem a mão da rainha morta. Após, mandou construir um túmulo para ele e Inês, no Mosteiro de Alcobaça, verdadeiras obras de arte, que resistiram ao tempo e aos ataques napoleônicos e hoje podem ser visitados e que recomendo esta visita. Mosteiro de Alcobaça, construído a partir de 1178 e inaugurado em 1252, o Real Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, mais conhecido como Mosteiro de Alcobaça, é a primeira obra completamente gótica construída em Portugal. A construção foi feita pelos monges da Ordem Cista, uma ordem monástica católica beneditina
reformada que usam vestes religiosas da cor branca. Em 1834, os monges foram forçados a abandonar o mosteiro por conta da extinção de todas as ordens religiosas de Portugal. Pessoal, não confundam o Dom Pedro I desta história com o Dom Pedro I que foi imperador do Brasil. Na verdade, o imperador do Brasil, Dom Pedro I, era conhecido em Portugal como Dom Pedro IV.